Ouça agora o Evangelho do Dia. Fora Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Pois bem, aqui é no último dia, é uma despedida de Jesus, né? No dia da última ceia, ele já havia realizado tudo, né? Tudo que ele deveria ter feito, ele já tinha feito, né? Ele já havia feito, como dizia. Então aqui era um clima de despedida na última ceia, né, com os discípulos, né? Então depois de Judas Iscariotes ter traído Jesus para se cumprir as escrituras, né? De tudo que estava escrito já havia ali se cumprido, né? Estava se cumprindo tudo para ele ir para a cruz, morrer por nós. E ele vendo que os discípulos iriam ficar só, né? E não seria fácil, né? Como não foi para ele, então aqui ele fez uma oração longa, né? Que chama-se oração sacerdotal, para Deus proteger os discípulos, né? Para assim como Deus e Jesus foi um, que também com os apóstolos, os discípulos também fosse um só, né? Ou seja, no mesmo pensamento, né? No mesmo espírito, todos tendo um só Deus, uma só igreja, né? Um mesmo pensamento, todos agindo de uma forma assim, unidos, né? Em comunhão assim uns com os outros, né? Que todos fossem um, assim como Deus e Jesus foi um. Então, ele enviou o Espírito Santo, que a igreja vai comemorar agora no próximo domingo, né? O dia de Pentecostes. É esse Espírito Santo que guarda estes, né? Esses discípulos de Jesus, né? Que torna eles unidos. Mas para isso tem que haver o chamado de Deus, né? Nós temos que receber o chamado de Deus. Deus envia nós para o bom pastor cuidar, né? E o bom pastor, que é Jesus, cuida de nós. Ele envia o Espírito Santo, que é o defensor dos cristãos, né? É o advogado, é o paráclito que cuida dos cristãos. Então é ele
que vai nos permanecer unidos na só fé, né? Na só igreja, em comunhão, né? Jesus, ele rezou, ele pediu que Deus nos guardasse da ação do maligno, já que ele sabia que os apóstolos iriam sofrer muito nesse mundo, né? E ele iria enviar os apóstolos, os discípulos, como ovelhas no meio de lobos, né? E ele rezou também por aqueles que iriam crer futuramente nele, né? Que iriam fazer parte desse chamado, desse discipulado, né? Que hoje somos nós, né? Então Jesus ele rezou também por nós, para que nós sejamos também protegidos do mal, do maligno que está solto no mundo, né? Na oração do Pai Nosso, ele ensina isso para a gente rezar, né? E pedir que nos mais livrai-nos do mal, né? A gente reza isso, que o mal está solto aí, e se a gente não tiver cuidado, né? Os lobos ferozes, eles roubam. Se a gente não rezar, se a gente não fizer parte dessa unidade, né? Aqui fala na Santíssima Trindade, né? Deus, Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo, que é o que está aqui no meio de nós, né? É preciso nós invocar, pedir por ele, né? Rezar todos os dias e pedir para que ele nos defenda dessa ação do maligno, né? Agora, nós não podemos sair do mundo. E é no mundo que o cristão, o discípulo de Jesus se salva, é no mundo. Mas ele não pode misturar com o mundo, né? Se conformar com este mundo, né? O mundo é as coisas que os homens inventam que é contra a palavra de Deus. Então, o discípulo de Jesus, ele não pode se conformar com o mundo. Não pode, porque se contamina, não dá certo. Preste atenção no casamento, né? Se o marido não dá certo com a mulher, né? Antigamente, os casamentos era um atraído por o outro através do amor. É diferente de hoje em dia, né? Que é por interesse. A maioria dos casamentos é por interesse. Aí não dá nada, e vive brigando, né? Preste atenção numa família que não é unida. Uma família que não tem união. Vive brigando, né? Não dá certo. Então vive uma briga naquela casa. Então Jesus, ele pediu a Deus nesta oração, que é bem grande esta oração que ele fez, antes dele ir para a cruz, né? Dele se entregar na cruz e morrer por nós, que ele iria se completar tudo na cruz, né? Ele amou tanto a nós, né? A Deus Pai e nós, né? Que ele foi para a cruz e morreu por nós, né? Então, se nós prestar atenção na família que não dá certo, não se combina, vive uma guerra, vive uma briga, um casamento, né? Nós, dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, então, não vai em frente, né? A tendência é de se acabar, de diminuir, né? De ir afastando as pessoas. Então, Jesus, ele rezou, pediu a Deus, nessa oração sacerdotal, né? Que é bem comprida. Amanhã vai ler outra parte também, lá no Santo Antônio, desta oração sacerdotal. Ele pedindo essa união, né? Que nós permanecemos unidos, né? No mesmo pensamento. Assim como ele foi com Deus, né? Deus enviou ele e ele enviou os discípulos, que esses aqui eram os 12, né? Menos o Judas Iscariotes, que já havia saído do grupo, né? Para se cumprir as escrituras. O Judas Iscariote entregou ele por 30 moedas de prata, ele já não fazia mais parte aqui, né? Mais adiante vai falar que o Judas Iscariote chamou aqueles para os quais ele vendeu Jesus, né? Para prender Jesus, né? E ali aconteceu tudo, né? Aquele beijo da traição, e ali
com lanternas, né, tochas e armas e tudo, eles pegaram Jesus. Depois dessa oração que Jesus fez para Deus Pai, nos permanecermos unidos, né, e nos livrar de todo o mal que está solto no mundo, né? Hoje também com essas redes sociais, é muito fácil da gente cair na assim, nas tentações, né? E acreditar em coisas falsas que a gente vê por aí, nessas internet, né? Mas a verdade, aqui diz, a verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Nós temos que estarmos ligados em Jesus, na sua palavra, porque ali é a verdade. Ele mesmo disse, né, que ele era o caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o restante é coisa do mundo, é coisa falsa, né? Então, devemos estarmos de acordo com a palavra dele. Com o que Deus passou para ele, ele passou para os apóstolos, para os discípulos, né? Que esses aqui já morreram, hoje somos nós, né? Ele rezou para aqueles que iriam crer nele, iriam fazer parte desse discipulado. Ele pediu a Deus que os guardasse, né? Os livrassem também do mal que está solto no mundo de hoje, né? Se nós não tiver cuidado, a gente cai, né? Nessas tentações do mundo, né? Então precisamos rezar todos os dias. Todos nós temos pecados, né? Ele falou, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ali ele estava dizendo que todos nós temos pecado. Então, o que nós devemos é permanecermos, assim, unidos a ele, né? Pedindo através de nossas orações, né? Nossas rezas, pedindo que ele não, que ele nos permaneça unidos, né? Na mesma fé, na mesma igreja, né? Tendo o mesmo Deus, e não nesse mundo, esse mundo dilacerado com a divisão, o ódio, a raiva, né? Até usando a própria palavra, né? O tanto de igreja que existe nesse mundo, dizendo todas serem de Deus, serem de Jesus, né? Outro dia eu vi um padre dizer que São Paulo tem mais de 6.000 igrejas, religião. Aí a gente pode dizer, isso é uma cidade religiosa, né? E não é. Jesus, ele ensinou, o Espírito Santo, ele quer união e não divisão, porque isso aí traz divisão, né? Aqui em Pix eu ouvi falar em 26, e já é coisa é umas 10 por aí ou mais, né? Então isso aí não é de Deus, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele quer nós todos unidos na mesma fé, tendo o mesmo Deus, né? A mesma igreja, os mesmos pensamentos, né? Assim, unidos, apesar da gente ter as divergências, né? As indiferenças uns assim dos outros, né? Mas devemos lutar por a comunhão, a união, né? Assim é o que Jesus nos ensinou. Ele rezou antes de ir para a cruz e pediu a Deus que nos guardasse, que nos livrasse desse mal, desses lobos ferozes que está cheio do mundo, que o mundo está cheio, né? Para nos tirar, nos desviar da igreja que ele criou, né? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham compreendido. Amanhã ainda tem mais parte dessa oração aqui, que a gente vai ler lá no Santo Antônio, né? Então, é muito fácil da gente perceber os ferozes que está cheio do mundo, que o mundo está cheio, né? Para nos tirar, nos desviar da igreja que ele criou, né? Então nós devemos ter assim o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo espírito, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o mesmo pensamento, né? É como o casamento, que é um casamento perfeito, né? Um casamento que é atraído por um amor. Não vai viver em briga, em desunião, né? Um com o outro. Vai dar certo. Assim também a nós quando
Jesus vier, é preciso que nós estejamos de acordo com a vontade dele, com os ensinamentos dele, para ver esse casamento, né? Que ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então, se a gente tiver assim desacordo, né, e desunião, então não vai dar certo. Então é isso. Ele rezou e pediu que houvesse em nós essa união, né? E que Deus nos livrasse desse mal que existe no mundo de hoje, né? Para nos tirar, nos desviar da igreja, é verdade? Desviar da igreja que ele criou, né? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham compreendido.